Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que era Elias que tinha aparecido, outros ainda que era um dos antigos profetas que tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, já quero pedir a você que nesta quinta-feira você comente, compartilhe, se inscreva no canal, divulgue esse vídeo. Vamos fazer a palavra de Deus crescer ainda mais. Hoje nós lemos um texto curto de novo de São Lucas e diz que naquele tempo o tetrarca Herodes, então é importante a gente lembrar que na Sagrada Escritura temos alguns Herodes. Esse Herodes aqui é o filho daquele Herodes que mandou matar as crianças, os pequenos santos inocentes, né? Então esse aqui é filho daquele Herodes o Grande, aquele era rei, esse aqui é tetrarca, ou seja, o seu reino é um reino pequeno. Ele tomava conta basicamente de uma província bem pequena, né? O tetrarca era aquele que tinha, como se fosse um prefeito hoje, né? Ele tomava conta de uma pequena parte, né? Ele não chegava a ser o rei como era o rei Herodes, o seu reino era maior. Então, esse aqui para dizer que ele era filho daquele outro. Mas o interessante aqui é que ele fica indignado e o final do texto diz que ele procurava ver Jesus. Essa palavra aqui é muito importante porque ela diz sobre todo o texto para cada um de nós. Diz que Herodes, então, movido por muitas coisas que nós vamos colocar aqui agora, ele então procura ver Jesus. Eu gostaria de dizer aqui as disposições que levaram Herodes a querer ver Jesus. E todas essas disposições eram disposições erradas. Primeiro, ele tinha curiosidade, porque ele ouvia falar que Jesus, ele realizava muitos milagres, ele realizava muitas curas, ele fazia muitas coisas, né? E, não diferente disso, nos dias de hoje também nós temos assim. Se nós fazemos um encontro novo, ou se vem alguém de fora, quantas pessoas vão para os encontros por pura curiosidade? Ouve dizer, nossa, aquele encontro, aquele retiro é maravilhoso, acontece isso, acontece aquilo, Deus realiza isso, Deus realiza aquilo, e a pessoa vai lá de curiosidade. Ela vai lá para saciar a curiosidade dela. Esse é um jeito errado de buscar a Jesus. Esse é um jeito errado. Nós não temos que ir para saciar a nossa curiosidade. Não. Depois nós vamos dizer o jeito certo, mas eu estou aqui trazendo os motivos que levavam o tetrarca Herodes a querer ver Jesus. Então, primeiro era para matar a sua curiosidade. O segundo motivo é que ele precisava aliviar a sua consciência. Por quê? Porque o fato dele viver no pecado e o fato de ele ter mandado degolar João a pedido de Herodíades, né, que a filha de Herodíades dançou e alegrou ele, e ele cai naquela besteira de prometer todo o reino dele, satisfazendo o pedido da menina, e claro, Herodíades então pede o quê? A cabeça de João. Então, ele precisava certificar de que aquele que estava fazendo tudo isso não seria uma outra pedra no sapato dele. Então, o motivo que levava Herodes aqui a querer ver Jesus era simplesmente para se certificar de que aquilo ali não seria mais um problema para ele. Também é um outro jeito errado de querer buscar a Jesus. Ele não estava buscando Jesus pelo jeito certo. Ele não queria buscar a Jesus para ali, então, se deixar encontrar e a partir daí, então, ele ter uma vida modificada por Jesus. Não. As intenções que levavam o coração de Herodes eram outras intenções. Então, ele fica muito preocupado com isso. E ele diz, quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? Quem é esse homem?
Quem é esse pregador que vem aí? Quem é essa pessoa que vem aí? O que é isso que está acontecendo? Meus irmãos, nós precisamos hoje nós temos vivido fenômenos assim, né? Fenômenos assim, em que a gente rotula nas pessoas algo que não são delas. Nós precisamos hoje, a palavra de Deus está nos ensinando hoje, que Herodes estava querendo buscar Jesus pelas maneiras erradas. Curiosidade, capricho, né? Ele queria talvez que Jesus até fizesse alguma coisa para ele, mas veja, o motivo que precisa nos levar até ver Jesus é só um. É fazer dele Senhor da nossa vida. É se tornarmos discípulos de nosso Senhor. Deixar que o senhorio de Cristo, ele reine sobre a nossa vida. Nós precisamos viver isso, né? A curiosidade de Herodes não é suficiente, né? O bom ânimo dele de querer ver Jesus, e talvez ele quisesse. E é interessante que esse encontro acontece. Esse encontro de Herodes com Jesus acontece, não agora. Esse encontro de Herodes acontece quando? Quando Pilatos manda Jesus para Herodes, já no momento da paixão. Pilatos manda Jesus para Herodes, e Herodes, quando olha Jesus, ri, faz um monte de coisa e quer ver Jesus ele fazer algum milagre. Só que Jesus não está ali para dar espetáculo. Aqui tem um outro modo, um outro jeito de querer ver Jesus, que é errado. Querer ver Jesus só para ver os milagres de Jesus. Esse é um outro modo errado de procurar Jesus. Nós não temos que procurar o Senhor pelos milagres do Senhor. Nós temos que procurar o Senhor dos milagres. Nós precisamos querer Jesus e não aquilo que Jesus pode fazer. Herodes queria que Jesus fizesse um espetáculo, um show pirotécnico, algo do tipo. Como se engana aqueles que buscam o Senhor só pelos milagres do Senhor. Por isso, muitas das vezes, o Senhor simplesmente ele se cala, como se calou para Herodes. Ele se cala, ele fica calado. Diz lá no texto, no relato da paixão, quando Jesus é enviado de Pilatos para Herodes, que lá Jesus ele não disse palavra alguma. Herodes falou sozinho. Pois é. Quantas vezes a gente também fala sozinho, porque estamos ali buscando apenas aquilo que o Senhor pode nos dar. Eu me lembro que eu conheci uma pessoa e que essa pessoa ela queria um favor de Deus. E ela se dedicou muito às coisas de Deus, né? Se dedicou à igreja, assumiu compromissos de oração e tudo mais, porque ela queria um favor de Deus. Deus deu esse favor para ela. Era o sonho dessa pessoa. Deus deu para ela o sonho que ela queria, do jeitinho que ela queria. Sabe qual foi o resultado disso? O resultado disso é que depois que ela conseguiu o que ela queria, ela simplesmente abandonou o Senhor. Abandonou as missas, abandonou a igreja e pronto, né? Ela já tem o que ela quis, ela conseguiu. Por isso, muitas vezes o Senhor não dá aquilo que as pessoas pedem, porque Jesus sabe que se der, elas vão embora e elas nunca mais voltam. Quem sabe esse não seja o nosso caso, né? Quem sabe nós não somos aí outros Herodes da vida, que estamos ali como mercenário, querendo apenas as graças de Deus, mas não querendo o compromisso de uma vida com Deus. Isso é muito sério. Quantas pessoas querem a vida, querem aquilo que Deus pode dar, e a gente vê isso, né? Quando a coisa está muito bem, quando está tudo bem, como é a oração de muitas pessoas. Obrigado, Senhor. Passa na capela. Ai, Jesus, obrigado e tal. Acabou. Mas quando a coisa está feia, chora diante do Senhor. Se demora com o Senhor. Gasta tempo com o Senhor. Jejua pelaquela situação. Mas não poderia ser assim todos os dias. Não poderia ser assim na vida normal. Porque a gente quer Jesus. Nós queremos Jesus e não aquilo que Jesus pode causar, aquilo que Ele pode realizar na nossa vida. Pensemos hoje, meu irmão, minha irmã,
Será que Deus não te deu ainda aquilo que você está pedindo a Ele? Porque se Ele te der, talvez você se acomode na sua vida de cristão, se acomode na sua vida de cristã. Pensemos isso. Vamos olhar aqui para a imagem de Herodes, que queria ver Jesus. Mas o que ele queria de Jesus era tudo, menos aquilo que era o certo querer de Jesus, que era querer o próprio Jesus. Uma vida santa, uma vida entregue e, o mais importante de todos, que Jesus pudesse reinar sobre o coração daquele homem e sobre o nosso coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.